Álbum de figurinhas faz parte da história de todo mundo, pelo menos todo menino latino-americano e brasileiro em particular, porque o futebol é uma paixão nacional muito mais antiga aqui no Brasil, a ponto do país ter participado de todas as Copas do Mundo, ser o único país que participou de todas as edições da Copa do Mundo até hoje. O álbum de figurinhas que deu origem às figurinhas difíceis, que a gente usa de vez em quando. Não, fulano é uma figurinha difícil, figurinhas carimbadas, não, fulano é uma figurinha carimbada. E outras expressões como bafo-bafo, sabe aquele joguinho que você vira as figurinhas assim, você ganha figurinha ou perde figurinha no bafo-bafo na calçada. E mais expressões sobre esse entorno do álbum de figurinhas, que são trocar figurinha, né? Trocar uma figurinha contigo e tal. É bem essa questão que está na pauta de hoje da Argentina. A Argentina é esse país aqui ao sul do Brasil, que há pouco tempo teve a vida da vice-presidente ameaçada num atentado frustrado e que enfrenta uma situação econômica tão crítica que o presidente Alberto Fernandes não tem tido sossego, pois agora ele está também perdendo o sono por causa dessa questão das figurinhas. As figurinhas do álbum da Copa do Catar, que é um álbum que existe no mundo todo, estão em escassez. Você tem um álbum, você quer comprar a figurinha, mas não acha a figurinha mais, não acha os envelopinhos com as figurinhas. Por quê? Porque que surgiram em 1970, lá mesmo na Argentina, os álbuns de figurinha da Copa do Mundo, foi um acordo feito entre uma empresa e a FIFA para bancar, chancelar essa iniciativa. E com isso os álbuns de figurinha estouraram no mundo todo, estouraram nas Copas do Mundo daí por diante, e hoje chegaram a esse ponto da empresa ser uma empresa gigante na Argentina. É a Panini, essa empresa que imprime e distribui álbuns e figurinhas, vem passando por um problema de logística para atender o público. Por quê? Ela abriu as portas à possibilidade de comercialização dos álbuns e das figurinhas a outros setores que não as bancas de jornal, que eram os pontos principais e exclusivos da venda de figurinha e comercialização de álbuns e figurinhas em geral. Isso criou um problema de escassez, de oferta e procura, de demanda e oferta, que é o princípio desse mercado, de qualquer mercado, nesse mercado consumidor. E essa questão que tem tirado o sono das autoridades argentinas, ao ponto de o Ministério do Comércio, a Secretaria de Comércio, como é chamada lá, se envolver e fazer uma reunião entre os fabricantes e a união dos quiosqueiros, que são os quiosques, são as bancas de jornais na Argentina. Então, os quiosqueiros reunidos com a empresa que produz os álbuns e as figurinhas estão tentando uma solução que não parece uma solução fácil, porque a inflação é alta no país, os custos aumentam todo dia praticamente, os preços sobem também praticamente todo dia, e mais, um mercado negro de figurinhas e de álbuns, um mercado paralelo, se instalou, e cresceu à sombra desse problema, dessa escassez do mercado oficial. Então, se você não encontra figurinha na banca de jornal, não encontra figurinha nos postos de gasolina, nem na loja de conveniência, nem em outros locais de venda, ou mesmo por aplicativo, como já estão negociando também, vendendo as figurinhas por aplicativo, se você não encontra em nenhum desses lugares, você pode encontrar no mercado negro, pode encontrar falsificação de figurinhas, pode, em suma, toda uma economia paralela, toda uma economia, e é uma economia de guerra, porque é uma economia urgente. A Copa do Mundo é agora, em novembro, os álbuns de figurinhas precisam ser preenchidos antes da Copa do Mundo. Quando a Copa estiver rolando, ainda tem interesse e tal, mas quando a Copa acabar e já se souber o campeão, os álbuns de figurinhas viram história. É aguardar a outra Copa do Mundo daqui a 4 anos para você conseguir um álbum novo e essa coisa toda. É curioso, é interessante
ver como é que a economia tem esses mistérios, essas surpresas, onde você poderia imaginar que um pacote de figurinha que vem aqui no Brasil, esse pacote está custando, desse álbum, está custando em torno de R$4, e vem com umas 4 ou 5 figurinhas dentro, as figurinhas bem acabadas, autoadesivas, é uma coisa muito melhor do que eram no meu tempo, a qualidade muito mais superior, né? E até não tem mais aquele negócio, não sei se ainda tem figurinha carimbada, como eu falei aqui no início da conversa, que era uma figurinha que vinha com carimbo, era figurinha de craques. A figurinha mais valorizada aqui no Brasil é do Neymar, evidentemente, e custa muito mais caro do que vários pacotes de figurinhas. Então, é curioso ver como é que isso mexe não só com o imaginário, o lúdico, mas mexe com a economia, uma economia pequena, uma economia informal, e a economia que tem uma formalidade que vai se espalhando, porque os donos da economia, os homens que mexem essa economia formal, não previram ou não souberam prever que pudesse haver esse tipo de surpresa das figurinhas carimbadas do álbum da seleção da Copa do Mundo do Catar. É isso, um abraço.